Uma carta, 16 capítulos, escrita há quase 2000 anos. Essa carta converteu Agostinho, o maior teólogo da Igreja Antiga, despertou Martinho Lutero e iniciou a Reforma Protestante. Transformou John Wesley e incendiou o movimento metodista. Essa carta é Romanos e ela continua mudando vidas até hoje. Eu sou o pastor Douglas Figueiredo e a partir de hoje iniciaremos uma série Entendendo Romanos. Verso por verso, capítulo por capítulo, revelação por revelação. Se você quer entender o Evangelho na forma mais pura e poderosa, você está no lugar certo. E já se inscreve no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Bora para o estudo. Por que Romanos é tão importante? Antes de mergulharmos no texto, você precisa entender por que Romanos é a carta mais importante do Novo Testamento. Primeiro, Romanos é o evangelho sistematizado. Enquanto os outros evangelhos contam a história de Jesus, Romanos explica a teologia de Jesus. É o evangelho em forma doutrinária. Segundo, Romanos responde às maiores perguntas da humanidade. Como um Deus santo pode aceitar pecadores? Como somos salvos por obras ou por fé? O que acontece com Israel no plano de Deus? Como devemos viver depois de salvos? E terceiro, Romanos foi escrito para uma igreja que Paulo nunca havia visitado. Isso significa que ele não está corrigindo problemas específicos como em Coríntios. Ele está apresentando o evangelho completo do começo ao fim. Martinho Lutero disse sobre Romanos: esta carta é verdadeiramente a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho. É digno não somente que cada cristão a conheça de cor, palavra por palavra, mas que se ocupem com ela diariamente como um pão da alma. João Calvino chamou Romanos como uma porta aberta para entender toda a Escritura. E olha o que aconteceu com John Wesley em 24 de maio de 1738. Ele estava em uma reunião onde alguém lia o prefácio de Lutero sobre Romanos. Wesley escreveu em seu diário: senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente Cristo para a salvação. Uma carta, vidas transformadas, movimentos iniciados e igreja reformada. E agora é a sua vez de ser impactado por Romanos. Quem escreveu e para quem? Paulo escreveu Romanos por volta do ano 57 depois de Cristo, durante a sua terceira viagem missionária, provavelmente da cidade de Corinto. Nessa época, Paulo já havia plantado igrejas em toda a Ásia Menor e Grécia. Agora, ele planejava ir a Roma e depois a Espanha para pregar o evangelho em locais onde Cristo ainda não era conhecido. Mas havia um problema: ele nunca havia estado em Roma. Como ele poderia se apresentar a uma igreja que não o conhecia? A solução: escrever a carta mais completa sobre o evangelho que já foi escrita. Uma apresentação completa de quem ele era e o que ele pregava. Roma era a capital do império, a cidade mais importante do mundo antigo. E havia uma igreja vibrante ali, provavelmente fundada por judeus convertidos no dia de Pentecostes que voltaram para casa. Atos 2:10 mostra visitantes romanos presentes quando o Espírito Santo desceu. Eles levaram o evangelho de volta para Roma. A igreja de Roma era mista, judeus e gentios convertidos, e havia tensão entre eles. Os judeus achavam que os gentios deviam seguir a lei mosaica. Os gentios desprezavam as tradições judaicas. Paulo escreveu a Roma para unir essa igreja às verdades do evangelho. Ele mostra que todos pecaram, todos precisam da mesma graça, todos são salvos da mesma forma pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7, Paulo se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado de apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha a identidade de Paulo: servo, chamado, separado. 3 palavras que definem seu ministério. Servo, doulos em grego, escravo voluntário de Cristo. Chamado, não escolheu ser apóstolo, foi escolhido. Separado, apartado exclusivamente para o evangelho. E ele deixa claro: o evangelho não é novidade. Foi prometido no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento de todas as profecias. O tema central de Romanos. Agora vem a parte mais importante. Qual é o tema central de Romanos? Paulo revela em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, os versículos-chave de toda a carta. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Vamos destrinchar isso. Não me envergonho do evangelho. Paulo está em Corinto, planejando ir a Roma.
Roma era o centro do poder, da filosofia e da cultura. O evangelho de um judeu crucificado parecia loucura, mas Paulo declara: eu não me envergonho. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação. A palavra poder em grego é dinamis, de onde vem dinamite. O evangelho é poder explosivo de Deus que transforma vidas. Não é uma filosofia para ser debatida, é o poder para ser experimentado. E esse poder salva, resgata, libera e restaura todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, ordem histórica. Deus começou primeiro com Israel, mas o plano sempre foi alcançar todas as nações. Não há favoritismo, judeus e gentios são salvos da mesma forma, porque nele se descobre a justiça de Deus. Aqui está o tema central, a justiça de Deus. Essa expressão aparece mais de 8 vezes em Romanos. É a espinha dorsal da carta. Mas o que é justiça de Deus? Não é a nossa justiça. Isaías 64:6 diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É a justiça que vem de Deus. É Deus nos declarando justo através da fé em Cristo Jesus. O termo teológico é justificação. Deus nos justifica, declara justos, não porque somos, mas porque Cristo pagou a nossa dívida. De fé em fé. Do começo ao fim, tudo é pela fé. Não obras mais fé, não fé mais rituais, mas unicamente pela fé. O justo viverá da fé. Paulo cita Abacuque 2:4. Este versículo transformou Lutero. Ele percebeu: não somos salvos por fazer penitências, comprar indulgências ou sofrer no purgatório. Somos salvos somente pela fé. E assim nasceu a Reforma. Tudo porque Lutero entendeu Romanos. Então, o tema central de Romanos é a justiça de Deus revelada no Evangelho, recebida pela fé, resultando em salvação completa para todos que creem. Toda a carta desenvolve esse tema. Capítulos 1 e 3, porque precisamos dessa justiça. Todos pecaram. Capítulos 4 e 5, como recebemos essa justiça? Pela fé, não obras. Capítulos 6 a 8, como vivemos com essa justiça? Santificação pelo Espírito Santo. Capítulos 9 a 11, como Deus mostra a sua justiça para com Israel. Capítulos 12 a 16, como demonstramos essa justiça na prática. A estrutura de Romanos. Para você entender ao máximo essa nossa série de estudos sobre Romanos, você precisa entender como Romanos está estruturado. A carta tem 2 partes principais: doutrina, capítulos 1 a 11, e prática, capítulos 12 a 16. Paulo sempre segue primeiro esse padrão. Primeiro, verdade, depois vida. Primeiro, teologia, depois comportamento. Você não pode viver corretamente sem pensar corretamente. Ortopraxis vem de ortodoxia. Vamos ver a estrutura. Parte 1, seção 1. Capítulo 1, versículos 18 a capítulos 13 e 20, condenação. Toda a humanidade está sobre o pecado. Gentios pecaram contra a revelação natural. Judeus pecaram contra a lei. Todos precisam de salvação. Seção 2, capítulos 3, 1 a 5, 21, justificação. Como Deus resolve o problema do pecado? Através da fé em Cristo. Abraão foi justificado pela fé. Nós também. Seção 3, capítulos 6 e 1 a capítulo 8, 39. Santificação. Agora que somos salvos, como vivemos? Mortos para o pecado, vivos para Deus, guiados pelo Espírito. E nada pode nos separar do amor de Deus. Seção 4, capítulo 9, verso 1 a capítulo 11, verso 36. Vindicação. E quanto a Israel? Deus os rejeitou? Não. Há um remanescente fiel. E um dia toda a nação será salva. A fidelidade de Deus é eterna. Parte 2, prática. Seção 5. Capítulos 12 e 1 a capítulos 13 e 14. Consagração. Apresente seu corpo como sacrifício vivo. Use seus dons. Ame genuinamente. Submeta-se às autoridades. Viva como quem espera Cristo voltar. Seção 6. Capítulos 14 e 1 a capítulo 15 e 13. Consideração. Não julgue irmãos fracos na fé. Não faça tropeçar outros. Busque edificação mútua. Cristo nos aceitou. Aceitemos uns aos outros. Seção 7, capítulo 15, verso 14, a capítulo 16, verso 27. Conclusão, planos de Paulo, saudações pessoais, advertências finais e doxologia. Percebe a lógica? Paulo primeiro estabelece o fundamento, quem somos em Cristo, para depois construir o edifício, como vivemos em Cristo. Muitas igrejas pulam direto para o Romanos 12. Apresentem seus corpos, sem passar pelos capítulos 1 a 11, que explicam por que e como podemos fazer isso. É impossível viver Romanos 12 sem entender Romanos 1 a 11. Agora, a aplicação prática desse primeiro episódio. Paulo disse em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho. Minha pergunta para você hoje, você se envergonha do Evangelho? Vivemos numa geração que acha
acha o evangelho ofensivo. A cruz é escândalo, a exclusividade de Cristo é intolerância, a pregação sobre pecado é julgamento. E muitos cristãos estão se envergonhando, ficam quietos no trabalho, não compartilham a sua fé, diluem a mensagem para não ofender. Mas Paulo, que seria levado a Roma em correntes, que seria decapitado por Nero, declara: eu não me envergonho, porque ele conhecia o poder do evangelho. Você já viu esse poder? Já viu vidas transformadas, viciados libertos, casamentos restaurados, doenças curadas, demônios expulsos? Quando você experimenta o poder, não sente mais vergonha. Então hoje, meu desafio para você é: compartilhe sua fé com pelo menos uma pessoa. Conte o que Cristo fez por você. E não se envergonhe. E se prepare, porque nos próximos 16 episódios você entenderá esse evangelho tão profundamente que ficará impossível ficar calado. Então, resumindo tudo, começamos a série entendendo Romanos. Vimos por que essa carta é tão importante. Ela transformou gigantes na fé e continua transformando vidas. Aprendemos que Paulo escreveu para apresentar o evangelho completo a uma igreja que ele ainda não conhecia. Descobrimos o tema central, a justiça de Deus revelada no evangelho e recebida pela fé. E vimos a estrutura, primeiro doutrina, depois prática, primeiro fundamento, depois edificação. No próximo vídeo nós vamos mergulhar em Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32. A ira de Deus revelada. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E me conta nos comentários, você já leu Romanos completo? Qual capítulo mais te impactou? Nos vemos no próximo vídeo. A graça e paz.